Graça e paz a vocês que estão aqui nesse devocional para junto comigo meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre o capítulo 4 e os versículos 7 do livro de Gálatas, onde Paulo fala que Deus enviou o seu Espírito para habitar em nosso coração e então nos levar a clamar Abba Pai, Paizinho. Pai, meu Pai. Aqui Paulo está falando à igreja da Galácia, um pouco sobre imaturidade, maturidade espiritual, identidade e então herança. Você percebe que de repente você não está recebendo a herança que Deus deixou, prometeu na sua palavra? Lá em Abraão, onde nele seriam benditos, né, os descendentes, né, o descendente que era Cristo Jesus, e então em Cristo nós também seremos benditos. Mas eu creio que boa parte dos cristãos não estão vivendo a herança, não estão recebendo a herança que é sua por direito nessa relação de paternidade. Né? Somos filhos de Deus. Vem comigo, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quer receber sua herança? A Bíblia nos ensina como. Então vamos lá. O livro é uma exortação, né? Paulo estava exortando em relação às pessoas que estavam ainda querendo viver na obediência da lei, né? Circuncisão, enfim, mais de 600 leis, que era o que direcionava o povo de Deus antes da vinda de Jesus Cristo, né? E que Jesus não veio abolir, mas cumprir. Mas ali no livro explica que aquele que estava vivendo na lei, né, ele se tornava maldição porque era impossível cumprir a lei. Por isso era necessário uma morte, né, para perdão dos pecados, e aí faziam-se os sacrifícios dos animais. Mas que em Cristo Jesus a lei já não podia mais amaldiçoar o povo, porque Jesus já havia sido feito maldito, né, no nosso lugar. Porque as escrituras também diziam que maldito aquele que morresse no madeiro, né? Então Jesus morreu essa morte de cruz, essa morte maldita, para que todo aquele que nele cresce fosse abençoado em Cristo, né? Por Deus, né? E aí nessa discussão toda de quem tem que se circuncisar, quem não tem, essa coisa toda da lei de transgredir, de não transgredir, de que tem que fazer, ele foi falando sobre a imaturidade, né? Então ele fez uma comparação de um filho menor de idade, que ele tem direito à herança do pai, mas ele não recebe essa herança, ele vive como um escravo, porque ele tem tutores que administram essa herança por conta dele ser imaturo, né? Um filho imaturo receber a herança de um pai, ele vai torrar essa herança e isso não vai virar em nada, né? Vai se tornar até maldição na vida dele. Então os tutores administram essa herança até que esse filho atinja uma maturidade, no caso da idade, mas aqui Paulo está fazendo essa referência, uma maturidade intelectual, espiritual, né? Para que ele saiba então administrar a sua herança. E assim somos nós. Né? Nós quando chegamos a Cristo, quando Ele nos encontra, se revela a nós, né? A gente vem como criança, né? E aí nós temos que ficar ali com aquele leitinho, e muitas vezes nós somos doutrinados, né? Pela lei mesmo, isso pode fazer, isso não pode fazer, você tem que deixar de fazer isso é pecado, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, porque a gente vem muito criança, então são colocadas regras na nossa vida, né, de conduta, como que a regra do cristão, né? Agora você veio para Jesus, agora você pertence a uma igreja, agora você tem que parar de beber, agora você tem que parar de fumar, agora você tem que parar de ter relacionamento sexual fora do casamento, se você é casado não pode trair, se você, entendeu? Aí começam a vir essas condutas de regras
para que a gente coloca na criança, não põe a mão na tomada, senão você leva choque. Ela não consegue entender que aquele buraquinho da tomada dá choque. E a gente, como adulto, para doutrinar uma criança, a gente fala, não põe o dedo nessa tomada. Algumas vezes a gente põe até um dispositivo que tampa o buraquinho da tomada, porque é tão imatura aquela criança que ela não entende que aquilo ali vai dar um choque até o dia que ela levar o choque. Então a gente fica ali nessa doutrina, né? Não faz isso, não faz aquilo, sem entender, porque a gente não sabe, não entende até o nível de morte que aqueles erros, que aquelas atitudes pecaminosas vão trazer para a nossa vida. Então a gente tem esse mentor que põe lá o dispositivo no buraquinho da tomada e a gente fica ali chorando, sentado no pé da tomada, querendo enfiar o dedo na tomada. Acho que deu para entender, né? Então, Paulo estava dizendo basicamente isso, mas que nós em Cristo Jesus a gente a gente fica livre, né? Então, essa liberdade que Cristo nos deu, ela vai fazendo com que a gente vá atingindo uma maturidade, porque o Espírito de Deus vem habitar no nosso coração e esse Espírito, ele nos revela que Deus é nosso Pai. E uma vez que nós somos filhos de Deus, né? Nós temos que o quê? Conhecer quem é Deus. O que Deus espera de nós. Qual é a natureza de Deus? Como que um filho de Deus se comporta? Porque nós já não somos mais direcionados pela carne. Nós somos filhos de Deus, habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revelou a nossa paternidade e ele nos deu o quê? Uma identidade. E aí essa identidade, ela vem de dentro para fora. Ela não é uma capa, né? Nós mulheres, cabelão, saião, ou um comportamento tímido, as coisas do mundo não são para nós. Os homens, né? Tem que ter uma regra, tem que ter um terno, tem que ter... Não, essa identidade, ela não vem de dentro para fora. Muito tempo a gente ouvia falar assim, mas se o mundo não perceber que você é crente, ele tem que ver a diferença em você. Aí a gente ia lá e colocava a capa do crente, né? Que tem que ver diferença, né? Como o super-homem, tira o óculos e põe a capa, pronto, virou super-homem. Não, essa diferença que o mundo tem que ver em nós é uma diferença do coração para fora. Porque já não é mais a nossa natureza carnal quem nos domina, pelo menos não deveria ser. Esse é o nível de maturidade que Paulo está querendo passar ali aos da Galácia, né? Não é mais a nossa natureza carnal quem nos domina. E aí nós, pela nossa própria força, adestramos a nossa natureza carnal a obedecer às regras do cristianismo. A lei de Deus, as regras da igreja, a ordem do pastor, o que o discipulador falou. Não. Quem domina a nossa vida deveria ser do crente maduro é o Espírito de Deus que habita em nós. Ele é quem nos direciona ao que nós devemos fazer. Então, o fruto do Espírito começa a ser gerado dentro de nós. E isso vai indicando a nossa maturidade, isso vai indicando a nossa maioridade, né, espiritual em Deus. Então, nós vamos deixando de sermos direcionados pelo tutor e aí passamos então a receber a herança que Deus tem para nós. Essa liberdade em Cristo Jesus, não libertinagem, mas uma liberdade, porque os frutos da carne, a nossa natureza corrompida, a carnalidade, não nos domina mais, não porque um tutor falou para nós que isso é pecado, mas porque a gente odeia esse pecado. Mesmo que a nossa carne deseja, porque a minha carne tem desejos diferentes da sua carne, então o seu pecado não é maior que o meu, nem o meu maior que o seu, simplesmente nós temos desejos diferentes, né? Mesmo que eu tenha, eu odeio esse desejo. Então, o meu relacionamento com o meu Cristo, com Jesus Cristo, que foi lá e se fez maldição por mim,
ressuscitou e Deus enviou o Espírito dele habitando em mim, isso tudo vai ficando tatuado no meu coração, vai sendo gerado dentro de mim e vai dominando esse desejo mau, esse desejo carnal e vai me deixando sem paz, entristecido a tal ponto que eu não tenho mais coragem de desenvolver aquele pecado. Pelo contrário, a identidade de Deus vai sendo colocada no meu íntimo, no meu coração, na minha alma, vai ficando essa identidade do Pai o meu desejo passa a ser fazer a vontade do Pai. Correr daquilo que me traz uma morte, daquilo que me afasta do relacionamento com o Abba Pai, com o meu papai, com o Pai, meu Pai. Né? A gente começa a oração do Pai Nosso que estais no céu. É Pai, mas não Pai me dá isso, Pai resolve isso, Pai me ajuda nisso. É Pai, eu tenho um Pai, eu tenho uma identidade. Eu tenho uma natureza gerada pelo Espírito Santo através da fé em Cristo Jesus. Essa natureza espiritual domina a minha carne e aí gera em mim amor, paciência, longanimidade. Tira de mim, gera santidade, tira de mim tudo aquilo que me afasta do meu Pai. E aí então nós estamos livres dessa obediência forçada, não para vivermos o pecado e os desejos carnais, mas para vivermos em santidade, porque temos a identidade de filhos do Deus Altíssimo, o Deus Santo, né? O Deus que deu a vida a Cristo e que através da fé que nós temos em Cristo, Ele nos ressuscitou também. A morte já não tem mais poder sobre nós. A nossa carne vai morrer, nosso corpo vai ser deteriorado. Mas nós não morreremos mais, a nossa alma viverá eternamente, ela já está vivendo a eternidade. Então essa maturidade espiritual, onde nós obedecemos a lei por amor a Cristo, né? Onde nós amamos ao outro como a nós mesmos, a Deus acima de todas as coisas, e isso nos leva a não odiar o nosso irmão, a não cometer assassinato, a não adulterar, a não envergonhar o nome de Cristo, a não escandalizar os irmãos fracos na fé. Essa natureza de liberdade, essa natureza de Deus habitando em nós, é um sinal de maturidade espiritual. Então nós estamos prontos a dispensar os tutores, né, entre aspas ali, sempre vamos viver sob uma autoridade espiritual aqui na Terra, mas esse tutor que tem que ficar isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, e então nós vamos receber a herança do Pai, que é a paz que excede todo entendimento, que é a vida eterna, que é o relacionamento íntimo, que é a bênção que Ele prometeu a Abraão lá antes da lei ser inventada, porque a lei foi trazida, inventada não, desculpa, a lei foi dada, né, trazida por anjos através de um homem, né, que intermediou, mas isso foram 430 anos depois de Deus já ter feito uma aliança com Abraão, onde as gerações de Abraão nele seriam benditas, e nós fazemos parte dessa geração. Aquele que é filho de Abraão é o que tem a fé em Jesus Cristo. E essa fé, ela nos traz a paz, essa fé nos traz a liberdade. Somos livres, livres para adorar o nosso Deus, livres para vivermos o Evangelho, livres para proclamarmos a mensagem da cruz na nossa vida. Às vezes nenhuma palavra sai da nossa boca, mas o nosso comportamento de filhos de Deus, do Deus Santo, esse que habita em nós, esse comportamento, quando ele está no meio das trevas, ele gera luz. E essa luz é a luz que Jesus falou lá, luz do mundo, essa luz de dentro para fora. Fica essa palavra, medite nisso, que nível de maturidade você se encontra? Essa mensagem me fez refletir muito. Através do meu comportamento eu posso identificar qual é o nível de maturidade. E talvez eu não esteja recebendo a herança do Pai, a herança do Pai Celestial, eu não esteja recebendo aqui na Terra, porque eu ainda estou na imaturidade, na infantilidade espiritual. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Amém.